Oi! Uma das melhores coisas que eu consegui fazer em 2017, com certeza, foi voltar a jogar RPG. Era uma coisa que fazia tempo que eu estava tentando fazer, mas não tinha conseguido ainda, mas agora dessa vez parece que os planetas se alinharam e deu certo, porque a cada 15 dias, mais ou menos, nem sempre dá certo, eu e um grupo de amigos a gente se senta para uma partida de Dungeons and Dragons. Geralmente é nas terças ou nas quintas-feiras, e hoje é terça-feira, hoje é noite de jogo, então aproveitei para fazer umas imagens e fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o RPG, sobre o D&D e falar um pouco também porque é uma coisa tão importante para mim. O Dungeons and Dragons surgiu em 1974. Ele foi criado por dois caras, o Gary Gygax, pelo menos eu chamo de Gary Gygax, tem gente que chama de Gary Gygax, enfim, e o Dave Arneson, lá nos Estados Unidos. Naquela época, tinha um jogo chamado Chainmail, que você controlava exércitos em guerra. Era tipo War, sabe? Tem muita gente que ainda joga War por aí, né? A premissa era que cada jogador controlasse apenas um personagem dentro de uma história que de um certo modo era menor, já que antes se tratava de uma guerra entre exércitos inteiros. O estalo da ideia que eles tiveram foi tipo, e se um soldado desse se perdesse no meio do caminho numa caverna? Isso. Esqueleto, eu só vejo esqueleto. No 2, no 3, no 1, no 2. No 2, beleza. Do your best. Vai. Um de mim. Aí tu vai matar a câmera. Nada, isso vai ser 20. E ele vai cair agora. A faca que tá usando pode... Mais? Coisa, 3. Errou. Pegou atrás, não? Você errou. Eu comecei a jogar RPG lá por 1995, entregando a idade aqui, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Naquela época a editora Abril ela tinha lançado uma caixa chamada First Quest, que era uma espécie de guia de introdução à terceira edição do Advanced Dungeons and Dragons. E eu acho que eu não parei de jogar RPG por uns 10 anos seguidos, quando eu já estava perto de terminar a faculdade. Durante esse período, eu joguei um monte de coisa diferente. Além dos mais populares, feito GURPS, Vampiro à Máscara, etc. Tinha outros também, de anjos e demônios, de disputas comerciais, terror no espaço, e é claro que tinha também RPG de Star Wars. Eu ainda guardo a maioria dos livros que eu comprei naquela época. Eu só nunca joguei Magic e outros jogos de cartas e jogos de miniaturas que fazem muito sucesso por aí. Eu acho que a graça do Dungeons and Dragons é que a gente já não precisa mais explicar em tantos detalhes o que é RPG hoje em dia. Afinal, ele já apareceu em um monte de série de TV, como Freaks and Geeks, Community, e até no próprio desenho animado Caverna do Dragão. Mais recentemente, ele ajuda também a amarrar a trama do Stranger Things, a série lá do Netflix. E é essencialmente um jogo de tabuleiro. Um jogador vai ser o mestre e criar uma história em que outros jogadores vão ter que tomar decisões nela. Para saber se eles tiveram sucesso ou não, a gente joga dados. São as escolhas que a gente tem. Ou mata o zumbi aos poucos, ou vai matar elfo lá fora. É o fudido. Que não é muito gostoso, vocês sabem. Né? Eu prefiro matar zumbis. Mas Eles estão doidos pra morrer, tá vendo? Os zumbis estão presos nas teias. Ou seja, dá pra matar eles um pouco mais, com um pouco mais de facilidade. Eu posso dizer que jogar RPG foi algo que mudou minha vida. Me ensinou a falar melhor em público e a entender que muitas vezes na vida real a gente também está simulando personagens. Seja no trabalho, na família. Eu não sei se é complicado de entender, mas o RPG me ensinou que os arquétipos de personalidades eles são muito mais dinâmicos e a gente muda o tempo todo. E isso me ajudou inclusive a me dar bem nos meus primeiros empregos e nos meus primeiros estágios. Se você tem curiosidade pelo universo dos jogos em geral, do RPG e especialmente do Dungeons and Dragons, vale muito a pena ler esse livro, O Dados e Homens, que é do David Ewott. É um livro-reportagem e eu costumo inclusive indicar ele como um bom livro-reportagem, onde ele conta não só a história do jogo, mas também do próprio reencontro do autor com o universo do RPG e contando um pouco como ele voltou a jogar depois de adulto. Foi esse livro, inclusive, que me inspirou a voltar a jogar na realidade. Hoje as partidas elas viraram um bom pretexto para reencontrar os amigos e criar uma nova rotina.
Eu acho que a gente passa mais tempo conversando e bebendo, comendo, do que concentrado no próprio jogo, na própria partida. E eu acabei me dando conta que, na verdade, o RPG ele sempre foi assim. Começar a jogar RPG hoje é muito mais fácil do que na minha época. Os livros da 5ª edição, que é a mais recente do Dungeons & Dragons, eles são encontrados com facilidade em português na internet. A própria editora reconhece isso e ela tem investido hoje muito mais em conteúdos de expansão e numa plataforma nova que é D&D Beyond. Na verdade, todas as regras elas já estão lá. E se você se inscrever, talvez você nem precise mesmo ler os livros. É encontrar um grupo de 3 a sei lá quantas pessoas. Eu acho que um grupo legal tem em média 5, que topem se juntar uma vez por semana ou a cada 15 dias, recriar histórias e se divertir. Vai atacar a Flor. Eu esquivo. 3 ou 3? Não, você não esquiva. Tá, caralho, vai se fuder esse Fal. Nem adianta jogar o Irmão! Seu cagão! Velho. Seu cagão esse.